Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais uma aula de Química e nessa a gente vai trabalhar com o assunto soluções, dando continuidade. E essa aula, antes da gente poder começar a falar dos assuntos relacionados a essa aula, eu preciso te dar uma recomendação que é muito importante. Essa é uma aula que não dá para você ficar assim, fórmula. Ai, fórmula, né? porque o que acontece? Eu vejo que tem muitos alunos que quando vão estudar Química, ficam atrás de fórmula, é fórmula, e não para poder perceber qual é o significado por trás dessas representações. E nessa aula a gente vai precisar muito entender coisas que a gente já viu para poder se safar nesse conteúdo. Você que ainda não me conhece, eu sou o professor Marcelo, mas a galera dessa internet me conhece mais como Marcelão da Química. E não esquece que na descrição do vídeo tem informações referentes a essa aula. Então leia a descrição. E se você puder, já vai dando o seu like aí para fortalecer o nosso trampo. E se puder participar aí da nossa campanha do Apoia-se para ajudar a gente financeiramente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para o canal. E não esquece de compartilhar para a galera. Sai gritando pela rua. Mano, chama o primeiro para porrada. Não, chama não, hein? Chama não. Vamos começar aqui a parada. Ó, na aula passada, a gente viu, né, a primeira aula de Química 1, a gente trabalhou com o assunto densidade. Né? E nessa aula você aprendeu que densidade é uma relação entre massa e volume, tá? Aula 1 de Química 1. Na aula 2 de Química 2, vocês aprenderam a trabalhar com a concentração comum, que aqui eu só coloco como concentração. Como que a gente faz o cálculo da concentração? A gente coloca a massa do soluto, obrigatoriamente tem que ser em gramas, e o volume da solução obrigatoriamente tem que ser em litro. Ou seja, a fórmula da aula passada, né, a primeira aula de Química 1, foi de densidade é igual a massa sobre volume, tá? Então tá aqui a formulazinha, não sei se vocês lembram. E essa daqui, aula 2 de Química 2, a gente tem concentração é igual a M1 sobre V. E por definição, esse M1 representa o quê? A massa do soluto em gramas e o V é o volume da solução. Então observe o seguinte, fórmulas que se parecem muito. A galera que gosta de fórmula, toma cuidado que na fórmula da densidade você não tem nenhuma obrigação com relação à unidade de massa. Então lá nessa aula 1 de Química 1, eu falei para vocês que eu já peguei questão que trabalhava com a densidade, onde a massa do material, e aí percebam as diferenças, aqui a gente está trabalhando com a massa do material que a gente está estudando. Ela pode, já vi trabalhando com gramas por centímetro cúbico, já vi por gramas por litro, já peguei em quilo por litro. Então, cara, aqui não tem aí tanta, digamos assim, obrigatoriedade com relação à unidade de medida. Muito embora o que mais aparece, e é o que a gente vai observar nas questões referentes a essa aula, é que a densidade aparece em gramas por centímetro cúbico ou mililitro, tá? E aqui nós temos na concentração, obrigatoriamente, a massa do soluto em gramas pelo volume da solução expressa em litro. Então aqui tem uma obrigatoriedade. Moral da história. Fórmulas que se parecem, tome cuidado para você não trocar as bolas aqui. Show de bola? Na aula de hoje, essa aula, a gente vai começar a trabalhar com a densidade das soluções e como esse assunto vai interferir em tópicos novos e tópicos relacionados com aulas anteriores. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com a densidade da solução é igual à massa da solução dividido pelo volume da solução. Ou seja, essa fórmula aqui é o que a gente vai usar para trabalhar com a densidade de uma solução. Porém, historicamente, os alunos que ficam naquela pilha de usar fórmula para tudo quanto é lado, acabam se embananando todo, fica todo mundo perdido. E nessa aula eu vou te explicar como que você utiliza esse conceito. Mas, por favor, desde já, o tio está pedindo para você o seguinte, quando a gente fala densidade é igual a massa sobre volume, pelo menos para essa aula, eu quero que você entenda que o que a gente está trabalhando, o nosso objeto de estudo,
é uma solução. Então, a densidade da solução é igual à massa da solução pelo volume da solução. E toma cuidado para não confundir com massa do soluto, porque são coisas diferentes. O que eu vou fazer agora? A gente fica nesse blá, 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 e a gente sabe que vocês só vão entender isso na prática. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar o quadro e eu vou colocar uma questão aí para que vocês possam ver comigo como isso a gente utiliza para que a gente possa passar as dicas para vocês. Bom, galera, então a gente já está com a questão aqui no quadro. Lembrando, pessoal, eu estou inventando esses valores, essa situação aqui não condiz com a realidade. Eu só estou pegando valores amigáveis e uma situação para que vocês possam entender o assunto. Então preste atenção. Tenho 480 gramas de uma solução 0,5 mol por litro de NaOH aquoso. Qual a massa do soluto presente nessa solução? E aí foi dada a densidade, que é de 1,2 gramas por ml, e a massa molar do hidróxido de sódio, que é 40 gramas por mol. O que nós vamos fazer, galera? No primeiro passo, a gente vai rever como que a gente fez o cálculo da molaridade através da fórmula, assunto que eu discuti na aula passada. Então nós vamos ter o quê? Que a molaridade de uma solução ela é calculada pela massa do soluto em gramas dividido pela massa molar vezes o volume da solução em litro. Ou seja, a gente não pode aplicar diretamente essa fórmula porque a gente não tem informações aqui. E que informações a gente não tem, por exemplo? A gente não sabe qual é o volume da solução. E aí você fala assim, mas peraí, Marcelo, eu tenho a massa do soluto em gramas. Você não tem a massa do soluto em gramas, que é o que a gente quer descobrir, e a gente não tem o volume da solução. Esse valor aqui é a massa da solução. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar a informação da densidade e vai descobrir qual é o volume aqui. Então, eu posso descobrir tanto por fórmula quanto por regra de 3, e eu vou fazer das duas maneiras. Então, se liga só. Densidade é igual a massa sobre volume. A questão me deu a densidade, que é 1,2 gramas por ml. Então, vamos lá. Substituindo no D. 1,2 gramas por ml é igual a massa da solução, eu tenho que é 480 gramas. E o volume eu não sei. O que eu vou fazer? Observando que a unidade de medida da densidade, que é gramas, e a massa aqui em gramas, se é igual, eu posso cortar. Se não estivesse igual, eu seria obrigado a transformar no sentido de manter as duas unidades iguais, tá? Então, sempre fiquem atentos às unidades de medida. Vamos cancelar gramas com gramas e a gente observa que o volume vai sair em mililitro. Continuando com o cálculo, eu teria o quê? Volume igual a 480 dividido por 1,2. Lembrando que vai sair em ml essa resposta. Bom, galera, pegando 480 e dividido por 1,2, eu estou usando uma calculadora aqui para poder facilitar a situação, tá? Então eu vou ter 400 ml. Show de bola? Uma dica que eu tenho que te dar é, enquanto você estiver aprendendo esse conteúdo, a calculadora ela ajuda para que você não perca muito tempo com os cálculos básicos. Você que está se preparando para vestibular, é legal você sim exercitar os exercícios sem calculadora. Porém, quando você está ali com o objetivo de pegar o fundamento, o uso da calculadora é bom porque você ganha tempo para focar na parada que é, eu quero pegar o fundamento. E aí depois que você pegar o fundamento tudo certinho, aí você mete bronca aí sem calculadora, tá? Então vamos lá. Agora que eu sei que dentro de 480 gramas eu tenho 400 ml da solução, agora sim. Agora eu posso pegar essa informação e jogar aqui no cálculo. Então, por exemplo, a concentração em mol por litro, eu sei que é de 0,5, tá? Então lá,
0,5 mol por litro. A massa do soluto é o que eu quero descobrir, tá? Esses 480 gramas não é a massa do soluto. Então vamos lá. A massa molar a questão forneceu que é de 40 gramas por mol. Se ela não fornecesse, você pegaria uma tabela periódica e faria os seus cálculos. E o volume da solução, vocês se lembram que na aula passada a gente viu que é em litro. Então, na fórmula é obrigatório colocar o volume em litro. Então, a gente vai pegar 400 ml e vai dividir por 1.000, chegando a 0,4 litros. Olha lá, 0,4 litros. Show de bola. O que que vai fazer? Ó, esse mol com esse mol, você já sabe que vai ter que cancelar. Esse litro com esse litro, você vai cancelar. A unidade de medida que vai restar é o quê? Gramas. Então, a gente vai ter que multiplicar cruzado. Então, a gente vai ter M1 é igual a 0,5, multiplica 40 e multiplica 0,4. E aí você vai fazer o cálculo, você vai chegar a 8 gramas. Então, 8 gramas seria a resposta para essa questão. Então, dentro dos 480 gramas dessa solução, a gente acabou descobrindo que 8 gramas corresponde somente ao NaOH, o hidróxido de sódio. E mais uma vez, essa situação aqui não condiz com a realidade. É só para você entender a utilidade da densidade. Porque na prática, a densidade ela está mais associada com novas modalidades de concentração que você vai aprender na aula de hoje, tá? Só que eu tenho utilizado muita fórmula em aulas anteriores, agora eu vou resolver toda essa questão por regra de 3. Se por acaso você não quiser assistir a resolução por regra de 3, pule para esse minuto aqui, tá? Mas eu vou resolver agora tudo por regra de 3. Primeiro passo, eu ia pegar a densidade, né? Já que eu tenho que achar a massa do soluto ali dentro, eu ia fazer assim, olha, 1,2 gramas da solução está para 1 ml da solução. Show de bola. Então, 1,2 gramas da solução está para 1 ml da solução. Já que eu tenho 480 gramas da solução, as unidades estão iguais aqui, então eu posso prosseguir com o cálculo. Vou colocar aqui x. Grama da solução com gramas da solução eu corto, multiplica cruzado, adiantando o cálculo eu teria 480 ml da solução dividido por 1,2 e chegaria a 400 mililitros. Show de bola. Então eu acabei descobrindo que 480 gramas da solução está associado ao volume de 400 ml. Aí eu vou pegar e vou fazer o seguinte, olha, resolução por regra de 3. Um dos caminhos possíveis, e aí eu quero que vocês prestem atenção, um dos caminhos possíveis é fazer assim. Já que a concentração em mol por litro é de 0,5, eu vou fazer assim, olha, 0,5 mol está para 1.000 ml da solução, tá? Vou pegar o volume da solução que eu calculei, que é 400 ml, e vou jogar aqui, tá? Beleza. Vou calcular e vou chegar ao quê? X é igual a, então eu vou ter, ó, 400 vezes 0,5 dividido por 1.000. Cancelando os zeros aqui, a gente vai ter o quê? X é igual a 4 vezes 0,5 dividido por 10. 4 vezes 0,5 vai dar 2. 2 dividido por 10 é igual ao quê? É igual a 0,2 mol. Lembrando, gente, que a gente está fazendo o cálculo aqui na regra de 3 utilizando o mol. O que eu vou fazer agora? Já que eu sei a massa molar, eu vou fazer assim, olha. Se 1 mol equivale a 40 gramas para esse soluto, eu vou pegar 0,2 mol e aqui x, tá? Fazendo o cálculo, 0,2 vezes 40 vai dar 8 gramas, a mesma resposta que a gente chegou anteriormente. Lembrando, pessoal, você aí em casa, talvez você diga, mas eu poderia fazer de outro... Cara, eu estou mostrando para você uma das resoluções possíveis.
Então a gente conclui aqui o seguinte: independente de você utilizar fórmula ou regra de 3, eu espero que você tenha entendido que quando a gente está trabalhando com uma solução e a gente está trabalhando com a densidade da solução, não esqueça que densidade da solução é igual à massa da solução dividido pelo volume da solução. E a gente agora vai começar com novas modalidades e a partir dessas novas modalidades, vocês vão passar a ver exercícios que vão abordar a densidade junto. O que eu vou fazer? Eu vou apagar o quadro, enquanto isso você acompanha aí. Galera, agora a gente vai começar com mais uma modalidade de concentração. Vocês já viram a concentração em gramas por litro, 1 mol por litro e algumas operações. E agora a gente vai começar com essa daqui, que é o título em massa, representado por esse símbolo. E a gente também vai ver, né, que é aí relacionado o título percentual em massa, né, que é a famosa porcentagem massa do soluto pela massa da solução. A gente está aqui com um exemplo bem tranquilinho para você, que é esse daqui, para que você consiga entender na prática como que vai rolar a parada. Coloco 10 gramas de sal em 190 gramas de água e eu quero calcular o título em massa. A fórmulazinha que a gente usa é essa daqui, tá? Que é o título é igual à massa do soluto sobre a massa do soluto mais a massa do solvente. Lembrando, galera, a gente, nessa modalidade de concentração, a gente quer saber a quantidade do soluto pela quantidade da solução. Então a gente vai trabalhar no sentido de fazer esse cálculo, lembrando que uma solução é igual ao soluto mais um solvente. E como é que vai funcionar o esquema aqui? Você vai pegar aqui e desenvolvendo pela fórmula, você vai ter o quê? 10 gramas, que é a massa do soluto, que é o nosso sal, dividido por 10 gramas mais 190 gramas. Ou seja, o denominador da minha fraçãozinha, ela vai ser o quê? A massa da solução. Então a gente vai ter 10 gramas do soluto somando com 190 gramas do solvente. Tem que tomar cuidado para nos problemas você não colocar aqui no denominador apenas a informação do solvente. Se eu coloco 10 dividido por 190, não ia chegar ao valor certo. Então, nesse caso, a gente vai pegar 10 e vai ter que dividir o quê? Por 200. 10 dividido por 200 é igual a 0,05. Aqui, nós não temos uma unidade de medida. Quando a gente está trabalhando com o título, é somente o valor. Então, o título em massa dessa solução é 0,05. Só que também existe a porcentagem, ou seja, a porcentagem em massa do soluto nessa solução, que é o título percentual. Qual é a diferença do título para o título percentual? No título, a gente vai trabalhar com o valor puro. Esse valor ele vai estar entre 0 e 1, tá bom? Agora, no título percentual, a gente vai trabalhar em porcentagem. Ou seja, eu posso pegar o valor do título, que é 0,5, e eu posso multiplicar por 100. E eu acho o título percentual, que nesse caso é de 5%. Ou então, eu desenvolvo uma regra de 3, que eu posso fazer 2 regras de 3 possíveis para esse tipo de problema, que é assim. Primeira possibilidade de regra de 3. Primeira possibilidade é, eu vou pegar e vou fazer assim, olha, eu tenho que 200 gramas é 100% da solução, ou seja, 200 gramas é o total, ou seja, tudo 100%. E eu quero saber qual é a porcentagem do soluto nesse total. Então o que eu faço? Vou pegar a massa do soluto e vou ver qual é a porcentagem aqui fazendo essa regra de 3. Ou então
eu posso seguir uma outra dinâmica de regra de 3. E se você não entendeu o que eu expliquei aqui, dá um pause e veja novamente. Mas uma outra regra de 3 possível seria fazer assim, olha, em 200 gramas da solução, o que eu tenho? Eu tenho 10 gramas de soluto, tá? Eu não quero saber a porcentagem por 100. Eu quero saber a porcentagem. Então eu vou tentar ver qual é a massa do soluto que eu teria por 100, nesse caso, gramas da solução. É uma outra possibilidade de regra de 3. Use o que você se sentir mais à vontade, o que você achar melhor. Eu estou te dando ferramentas. Show de bola? Então essa seria uma outra possibilidade. Vocês verão outras modalidades aqui de concentração nessa aula e eu quero que vocês entendam que quando a gente fala de porcentagem, a gente está querendo falar por 100 partes da solução. Então aqui, em qualquer situação, a gente teria uma quantidade equivalente a 5%. É claro que na última regra de 3 já não vai sair em porcentagem, mas como você fez o seu cálculo por 100 partes, aí você vai automaticamente ter que relacionar com 5%, né? Nesse caso. Agora, uma dica que eu quero te dar é para você fazer esse cálculo, se a massa do soluto está em gramas, a massa da solução tem que estar em gramas também. Se por acaso em um exercício lá na frente a massa do soluto está em gramas e você fez o cálculo ou a questão te forneceu a massa da solução em quilogramas, você tem que escolher o que você vai fazer. Ou você pega essa massa em quilogramas e transforma para gramas, ou seja, ou fica grama-gramas, ou fica quilo-quilograma, não pode ser diferente. Se você coloca a massa do soluto em gramas e a massa da solução em quilo, o seu cálculo vai dar errado. Essas unidades que você está utilizando para massa têm que estar iguais. E é óbvio que eu vou sair aqui do quadro, né, para você dar o seu print aí. É claro que agora a gente vai ver uma questão de vestibular, uma questão um pouquinho mais complicada sobre esse tema para você poder fixar bem. Eu vou apagar o quadro, enquanto isso você acompanha aí. Bom, galera, agora a gente está com duas questões aqui para a gente poder trabalhar aí, fixando o conhecimento que eu passei para você anteriormente. Eu vou estar saindo aqui da frente do quadro para quem quiser tirar um print aí. Nós temos duas questões e eu vou utilizar o pedacinho de baixo para você verificar como é que funciona a resolução. Então vamos começar pela primeira questão, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Então vamos lá. Quantos gramas de água são necessários a fim de se preparar uma solução a 20% em peso usando 80 gramas de soluto? Então observe que a questão disse que 20% da solução é o soluto. E esses 20% corresponde a 80 gramas. Como que a gente pode resolver esse problema? Então, olha só como é que vai ficar a conta. A gente vai ter o seguinte, 80 gramas corresponde a 20% da solução. Olha só como é que eu estou montando a regrinha de 3. O que eu vou fazer? Se eu sei que 20% são os 80 gramas, eu posso tentar descobrir qual é a massa total da solução. Em outras palavras, qual é a massa de tudo, de 100%, tá? Então, a gente vai ter o quê? X é igual a 100 vezes 80 dividido por 20. E aí, galera, porcentagem da solução com porcentagem da solução, a gente vai cortar e vai me restar apenas a informação que é a massa em gramas. Cara, eu posso cortar esse zero com esse zero, né, fazendo devagarinho,
eu posso simplificar 8 com 2, que é 4, e aqui embaixo 1. Então, 100 vezes 4 vai dar o quê? 400 gramas. Só que eu queria que você soubesse que essa é uma questão de vestibular, essa primeira questão aqui, tá? E a gente teria, nessa questão, uma alternativa que é 400 gramas. Porém, o que a gente acabou de calcular é o quê? É a massa da solução. E o que a questão está pedindo é o quê? Quantos gramas de água? E a água, a gente está ligado que é o solvente. Então, o que eu vou fazer? O quê? Solução é igual a soluto mais solvente, que vai ficar solve ponto. A solução, eu acabei de descobrir que é 400 gramas. O soluto, a questão disse que é 80 gramas. E o solvente é a nossa incógnita. Passando 80 gramas para cá, a gente vai ter 400 gramas menos 80 gramas, que é igual ao solvente. E aí eu vou lá e faço 400 menos 80 vai dar 320 gramas. É igual à minha quantidade do solvente. Ou seja, se eu quiser preparar uma solução utilizando 80 gramas de soluto, né? E a porcentagem daquele soluto vai ser equivalente a 20%, eu preciso de 320 gramas de água, porque ao somar os dois eu vou ter 400 gramas de solução e 80 gramas dentro de 400 é 20%. Essa questão aqui, perceba que ela não trabalhou com o título, ela trabalhou com o quê? O título percentual. Porém, eu posso, claro, aproveitar que eu estou explicando para você o título e o título percentual para te falar que 20% seria equivalente a qual título? 0,2. Show de bola? E aí, se eu quiser pegar o título percentual e passar para o título, basta dividir por 100. Então, se do título para o título percentual eu multiplico por 100, se eu quiser fazer o caminho contrário, eu faço a operação matemática contrária. Então, essa daqui seria a resolução da questão de número 1. Se você, por acaso, não entendeu, dá um pause, veja novamente e vai anotando no caderno. Porque eu vou apagar o quadro e vou usar o espaço de baixo para resolver agora a questão de número 2. Uma solução possui 15 gramas de soluto, tá? Eu esqueci de colocar o possui aqui, em 135 gramas de água. E tem densidade igual a 1,1 gramas por ml. Olha a densidade aqui aparecendo. Na letra A, calcule o título em massa da solução. Então perceba que na letra A, ele quer o título e não o título percentual. Mas a gente vai fazer isso, o título percentual também, para te mostrar como que seria. Então olha só, a gente aprendeu, tá? Então galera, primeiro passo, resolução da letra A, o que eu estou anotando aqui agora. Então olha só, o título vai ser igual a massa do soluto sobre a massa do soluto mais a massa do solvente. Ou seja, eu quero saber a massa da solução aqui embaixo. Vamos lá. A massa do soluto é 15 gramas e a gente teria o quê? 15 mais 135. 135 com mais 15 vai dar 150. Então, 15 dividido por 150 vai dar o quê? Vai dar 0,1. Show de bola? Então, a gente acabou de descobrir qual é o título em massa. É igual a 0,1. Sem unidade de medida, sem nada. Agora, como que seria isso em porcentagem? Então, se eu quisesse saber a porcentagem, eu ia pegar esse valor e multiplicar por 100, chegando ao quê? A uma porcentagem igual a 10%. Então, eu teria 10% da massa dessa solução seria o quê? O meu soluto. Então, essa é a resolução da letra A. Quem por acaso não entendeu, dá um pause e veja novamente. Calcule a concentração em gramas por litro. Ou seja, aqui eu retorno lá naquela modalidade de concentração da aula anterior. Eu quero saber a massa do soluto em gramas pelo volume da solução. E aqui que vai entrar
a densidade. Show de bola? Então, olha só. Densidade é igual ao quê? A massa da solução pelo volume da solução. Então, densidade é igual a massa da solução pelo volume da solução. A densidade é 1,1 gramas por ml. Então, eu já sei que no meu cálculo de densidade, a massa em gramas tem que ser em gramas, né? Porque aqui está em gramas. Se por acaso o meu cálculo me fornecesse o quilo, tipo assim, estou inventando aqui, tá, gente? Vamos supor que fosse assim, ó, eu tenho 15 quilos de soluto em 135 quilos da solução. Se a informação tivesse em quilo e a densidade fosse em gramas, eu tenho que pegar essa massa em quilogramas e passar para gramas, porque a densidade ela trabalha com esse referencial, tá? Então vamos lá. A gente vai ter 1,1 gramas por ml. A massa da solução a gente já sabe que é 150 gramas. 150 gramas é o somatório de soluto com solvente. Então tem que ficar ligado nesses detalhes. Então eu vou ter 150 gramas e aqui o volume. Já está ligado que na minha informação da densidade, o referencial é gramas por ml. Então o meu volume que vai sair aqui é o volume em mililitros. Então vamos lá. A gente vai ter que volume é igual, eu vou cortar logo esse gramas com esse gramas aqui, então eu vou ter 150 dividido por 1,1. Galera, 150 dividido por 1,1, a gente vai ter aí 136,36, a gente vai deixar 136,36 mililitros. Então, se eu tiver uma massa de 150 gramas da solução, eu sei que está relacionado com um volume de solução igual a 136,36 ml. E agora a gente vai encerrar o cálculo fazendo a concentração em gramas por litro ou por fórmula ou por regra de 3. Se eu for fazer por fórmula, eu tenho C é igual a M1 sobre V, onde na fórmula da concentração comum, obrigatoriamente o volume tem que ser em litro. Então esse volume aqui em ml, eu não posso pegar esse valor e transportar para a fórmula direto. Não posso. Eu tenho que transformar para litros porque na fórmula é obrigatório estar em litros. Ou seja, eu teria C é igual à massa do soluto, que é 15 gramas, dividido por... E aí eu vou ter que, no caso, dividir por 1000, vai dar 0,136, tá? E aí a gente teria 15 dividido por 0,136, igual a aproximadamente 110 gramas por litro. Essa seria a concentração em gramas por litro. Se eu fosse fazer por regra de 3, eu teria 15 gramas está para 136,36 ml. E aí eu poderia ver quantos gramas eu tenho se por acaso eu tivesse 1 litro. Então, como aqui em cima eu coloquei ml, aqui embaixo eu também coloquei ml. Tem que estar com as unidades iguais, senão você erra. E aí eu faria o cálculo e chegaria a esse mesmo valor de aproximadamente 110. Então, a gente resolveu aí a letra B. E agora o que a gente vai fazer, galera? Agora que eu acabei de mostrar para você como que a gente resolve essa questão no número 1, de número 2, a gente vai apagar o quadro, porque a gente vai para mais uma modalidade de concentração. Se por acaso você acha que vai ficar muita informação nessa aula, dá um pause e tenta resolver as questões referentes a esse tópico da matéria. Então dá um pause e vai lá, tenta pegar aí, resolve as questões, depois você continua assistindo a aula, tá? Então eu vou apagar enquanto isso você acompanha aí. Bom, galera, agora a gente vai começar a trabalhar com o título em volume.
Não fica meio desanimado não, mas a parada é muito parecida com o que eu expliquei para você anteriormente, só que ao invés de ser massa, a gente vai trabalhar com o volume. Então presta muita atenção. O título em volume, e a gente também pode trabalhar com o título percentual em volume, ou simplesmente porcentagem em volume. O que a gente vai ter? Como formulazinha para calcular, então lá anteriormente era a massa do soluto sobre a massa da solução. Aqui a gente vai trabalhar com o volume do soluto pelo volume da solução. Então a fórmula é muito parecida, a gente só substitui massa por volume e a ideia de cálculo é a mesma. Então a gente tem aqui um exemplo que é: um vinho possui 18 ml de álcool a cada 120 mililitros. Qual é o título em volume desse vinho? Então presta muita atenção. Primeiro eu vou fazer o cálculo do título, e a questão não pediu a porcentagem, mas a gente vai fazer assim mesmo. Então olha só, o título em volume é igual, esse Vzinho aqui é de volume, tá gente? Então a gente vai colocar o volume do soluto pelo volume do soluto mais o volume do solvente, que será igual ao volume da solução. O volume do soluto a gente sabe que é 18 mililitros, tá? E qual é o volume da solução? E aí a gente tem que tomar cuidado e saber interpretar. Então preste atenção. A questão, ela deu a informação o seguinte, olha, um vinho possui 18 ml de álcool a cada 120 mililitros. E a questão toda é, esses 120 mililitros, você acha que é o volume do solvente ou o volume da solução? Ou seja, no total. Então, nesse caso, a gente tem diretamente sendo mencionado o volume da solução. Ele disse aqui, ó, a cada 120 ml. Então a gente entende que é a cada 120 ml de vinho, e o vinho é a nossa solução. Então a gente vai colocar aqui o quê? 120 ml. Beleza? Agora a gente só pega aqui, deixa eu pegar aqui a calculadorazinha aqui para poder agilizar. 18 dividido por 120, a gente vai ter o quê? 0,15. Então, esse daqui seria o título em volume. E qual seria a porcentagem em volume? Então, aqui você vê que a gente está trabalhando com porcentagem de volume do soluto pelo volume da solução. E aí a gente teria aqui o quê? Multiplicando por 100. Então, olha só, gente. Isso daqui seria o título. Agora a gente vai achar o título em porcentagem. Então 0,15 vezes 100 vai dar 15%. E eu também posso achar a porcentagem de volume fazendo uma regra de 3. Então se por acaso eu quero ir diretamente na porcentagem, eu posso fazer assim, olha, por exemplo, 120 ml é 100% da nossa solução, que a gente está usando como referencial. 18 ml é quanto? X. Faria o cálculo e eu chegaria a 15%. Uma outra regra de 3 para, se a pergunta fosse a porcentagem, seria, eu posso fazer assim, por exemplo, ó, se em 18, no caso, em 120 ml, né, ficou meio estranho o que eu falei, mas em 120 ml do vinho, eu tenho 18 mililitros de álcool. Como eu quero calcular a por 100, olha lá, por 100, então quantos ml de álcool eu teria por 100? Perceba que a gente continua tendo 18 vezes 100 dividido por 120. Show de bola? Então seria uma outra possibilidade de regra de 3. E mais uma vez, eu estou mostrando para vocês caminhos para que você possa entender de onde vem a parada. O que eu vou fazer? Agora eu vou sair daqui da frente e vou colocar um exemplo de questão para a gente poder trabalhar esse tema. Bom, galera, agora a gente vai com mais duas questões para a gente resolver aqui. Eu vou sair aqui da frente da tela para que você possa tirar o seu print e vamos agora começar com a questão de número 1. Calcule o título em volume, e aqui eu não coloquei, acabei não colocando no quadro, mas a gente quer saber o título em volume de álcool. Em outras palavras, a gente quer saber qual é a graduação alcoólica. E a gente quer saber isso de uma solução preparada com 4 litros de água e 96 litros de álcool. E mais uma vez,
A gente quer saber aqui o título de álcool. Show de bola? Então que fique bem claro, porque em muitas situações, como por exemplo, no seu dia a dia, você tem diferentes tipos de álcool que vai ser vendido. Então, por exemplo, álcool 70%, você tem um álcool 96%. Então, existem diferentes tipos de álcool que é vendido aí na farmácia, no supermercado, e é o que a gente vai mostrar aqui agora para vocês. Então, a parada toda é, primeiro nós vamos calcular o título. Então, o título em volume é igual ao volume do soluto dividido pelo volume da solução, que nada mais é do que um somatório dos dois volumes. Então a gente vai ter 96 litros. Aí você me pergunta assim, Marcelo, mas não era para poder transformar para mililitros? Não. Se eu tenho os dois volumes, o volume do álcool e da água, todos os dois expressos em litros, o resultado, já que está igual, seria o mesmo se eu passasse tudo para mililitro. Só ia me dar mais trabalho. E aí eu vou colocar aqui, dividido por 100 litros, que é o volume da solução, que é o somatório de álcool com água, tá bom? E aí a gente teria o quê? 96 dividido por 100, o título seria 0,96. E como seria a porcentagem? Então eu posso pegar isso daqui e multiplicar por 100, e aí eu chegaria a uma porcentagem volume igual a 96%, tá? Então 96% do volume dessa solução é de álcool, e a gente teria o quê? Também como possibilidade de regra de 3. Uma das possibilidades. Eu posso fazer assim, 96 litros a cada 100 litros da solução toda. Então, eu tenho 96 litros de álcool dentro de 100 litros da solução. Como a gente quer descobrir a porcentagem, a minha segunda linha da regra de 3 é por 100 litros. E aí eu ia chegar a 96 por 100, tá bom? E aí seria 96%. Ou então eu faço a regra de 3, que é assim, 100 litros é 100% da solução. 96 litros, que é o teor de álcool dentro da solução toda, é X. E eu chegar também a 96%, né? Aqui eu fiz de duas maneiras, só para vocês poderem enxergar bem. Então, assim, essa seria a resolução da primeira questão, tá? Vamos agora para a questão de número 2. O uísque possui 45 graus GL. O que é esse GL? Esse GL é graus Gay-Lussac. O que é isso? Quando a gente trabalha com álcool ou bebidas alcoólicas, a gente pode substituir porcentagem por grau GL. Então, onde você está vendo grau GL, entenda como porcentagem. Ou seja, eu estou querendo dizer para você que o uísque possui 45% do volume de álcool e a cerveja possui 4 graus GL, 4% do volume de álcool. A quantidade de cerveja que uma pessoa precisa ingerir para alcançar a mesma quantidade de álcool em 200 ml de uísque é... E aí, galera, como é que a gente vai fazer isso? Então vamos lá aos passos para resolver essa questão. Primeiro passo que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou descobrir qual é o volume de álcool dentro de 200 ml de uísque. E aí eu posso desenvolver a seguinte regra de 3. Olha só como é que eu vou fazer. 200 ml de uísque corresponde ao total da minha solução, que no caso é o uísque. Então vou colocar aqui 100%. Como a questão disse, a graduação alcoólica do uísque é o quê? 45 graus GL ou 45%. Ou seja, eu vou ver 45% dentro dos 200 ml, quanto que vai sair. Então a gente vai ter o quê? X é igual a 45 vezes 200 ml, né? Porcento com porcento a gente corta, dividido por 100.
Então, posso cancelar o quê? Esses zeros aqui, e a gente vai ter 45 vezes 2, que vai dar quanto? 90 ml. Isso quer dizer que, com base na informação do quadro, se o cara vai ingerir aí 200 mililitros de uísque, ele automaticamente ingeriu 90 mililitros de álcool. E agora a gente vai fazer aí o cálculo para a cerveja. Então preste atenção. Lá na cerveja, eu sei que 4% do volume da cerveja é álcool. Então, se eu estou trabalhando com porcento por 100, eu posso pensar que se o cara ingere 100 ml de cerveja, ele ingeriu 4 ml de álcool, tá? Então, a gente pode pensar em uma das estratégias possíveis, eu posso pensar em fazer assim, já que é 4%, então eu vou fazer assim, olha, 4 ml de álcool, 4% está para 100 ml de cerveja. E aí a gente vai ter o quê? A gente quer saber qual a quantidade de cerveja que o cara vai ter que ingerir para alcançar a mesma quantidade de álcool lá no uísque que a gente viu, que é 90 ml. Então, 90 ml de álcool está dentro de um copo com 200 ml de uísque. Então, eu vou jogar aqui, ó, 90 ml de álcool e aqui X. E aí eu vou realizar o cálculo. Eu vou ter 90 vezes 100 ml de cerveja, tá? Álcool, volume de álcool com volume de álcool, a gente cancelou porque é igual. Então, 90 vezes 100 dividido por 4. O que a gente vai ter isso aqui, ó? A gente pode até cancelar se quiser, ó. 100 com 4 vai dar 25 para 1. A gente vai ter 90 vezes 25. Mas nem ferrando que eu vou fazer esse cálculo aqui de cabeça, que é de madrugada aqui que eu estou gravando. 90 vezes 25 vai dar 2.250 mililitros. Qual é a conclusão que você chega? Isso daqui, galera, é a mesma coisa que 2,25 litros. Então, se uma pessoa ingere 200 mililitros de uísque, ela jogou para dentro do organismo dela 90 mililitros de álcool. Agora, se a pessoa quiser ingerir 90 mililitros de álcool tomando cerveja, ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que tomar 2,25, quase 2,5 litros de cerveja. Então essa daqui foi a segunda questão resolvida dentro da graduação, da porcentagem volume-volume ou título em volume. Se essa questão de número 2 não quisesse trabalhar com a porcentagem, ela ia colocar aqui o título 0,45 e o título 0,04, tá bom? Então é isso, eu vou sair daqui da frente. Lembrando, galera, eu resolvi essa questão de uma das maneiras possíveis. Se você quiser em casa tentar resolver aí essa questão de outro jeito, a resposta que você tem que chegar é nessa daqui. Ou você chega, bota na resposta final 2.250 ou coloca 2,25 litros. E aí vai depender do que a questão ela vai te pedir, se a resposta é em ml ou litro, tá? Então eu vou apagar o quadro, enquanto isso você acompanha aí. Bom, galera, agora nós vamos para nossas duas últimas modalidades de concentração. Então agora a gente vai trabalhar com ppm e ppb. O que quer dizer ppm? Concentração em partes por milhão. E ppb, concentração em partes por bilhão. O que isso quer dizer? Quando você vê ppm, isso quer dizer que a gente está trabalhando com a concentração do soluto em partes a cada 1 milhão de partes da solução. Isso para ppm. E o que seria ppb? Concentração em partes do soluto a cada 1 bilhão de partes da solução. Então a gente colocou aqui justamente que 1 milhão é equivalente a 10 elevado à sexta e 1 bilhão é igual a 10 elevado
à nona. E nesse tipo de matéria aqui, é muito legal utilizar notação científica, porque a gente vai trabalhar com números grandes. E mais uma vez, aquilo que eu falei para você lá na aula em que eu estava mencionando de porcentagem anteriormente, a gente tem que trabalhar com as unidades iguais. E o que eu vou trabalhar com massa, né? Então aqui a gente tem uma questão para vocês poderem ver como é que funciona. A mesma regra para massa serve para volume. E a gente tem que manter as unidades iguais. Então, preste atenção aqui como é que vai rolar a parada. Eu estou dizendo aqui, né? Eu estou colocando bem diretão para a gente poder trabalhar o seguinte. Tenho 10 gramas de soluto em 10 quilos de solução. Então aqui a gente precisa igualar essas unidades. Ou seja, ou eu pego gramas e passo para quilograma, ou então eu pego quilograma e passo para gramas para poder realizar o nosso cálculo. E na letra A eu peço para você descrever essa concentração em ppm e na letra B em ppb. Vamos resolver por regra de 3 e é o que eu te recomendo fazer. Resolva esse tipo de questão por regra de 3, que é o melhor caminho que tem. Então se liga, a gente tem o quê? 10 gramas do soluto e aqui que entra. Eu vou ter que pegar essa quantidade em quilograma e eu vou ter que passar para gramas para poder fazer o meu cálculo corretamente. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Então 10 quilos passando para gramas, eu vou ter o quê? 10.000 gramas da solução. Se eu quiser saber ppm, o que eu vou saber? O que eu vou precisar fazer, né, na real? Eu vou precisar descobrir quantas partes do soluto eu tenho a cada 1 milhão de partes da solução. E aí você está em casa olhando a minha aula e está pensando assim, mas ô Marcelo, e se por acaso eu pego esse cálculo e ao invés de passar quilo para gramas, o que aconteceria se eu pegasse gramas e passasse para quilo? O resultado ia dar o mesmo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou armar a regra de 3 se eu pego gramas e passo para quilo. O que eu teria? Ó, 10 dividido por 1.000, eu teria o quê? Dá 0,01. Então a gente teria 0,01 gramas do soluto está para 10 quilogramas. Inclusive eu coloquei gramas, não, aqui é quilogramas, tá? Só corrigindo. Então 0,01 quilogramas está para 10 quilos. Quantas partes eu tenho para 1 milhão de partes? Show de bola? Então tá aqui a montagem e por mais que fique repetitivo, tem que colocar em unidades iguais. Se aqui é quilo, aqui tem que ser quilo. Se aqui é grama, aqui tem que ser grama. Se você quiser passar tudo para tonelada, o resultado vai dar o mesmo. Então acompanha o cálculo aqui, ó. Gramas de solução com gramas de solução a gente corta. A gente quer descobrir quantas partes do soluto eu tenho a cada 1 milhão de partes de solução. Então 10 vezes 10 elevado a sexta vai dar o quê? Ó, fazendo aqui em cima, a gente vai ter 10 a sétima, tá? Então a gente vai ter x é igual a 10 elevado a sétima dividido por... Isso daqui, galera, isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a quanto? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, vou ter 10 elevado a 4. Beleza? Então, se liga só. 10 elevado a sétima dividido por 10 a 4, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma quantidade de 10 ao cubo. 10 ao cubo é a mesma coisa que 1.000. Então, eu teria o quê? 1.000 ppm. Só isso. Então, em relação a 1 milhão de partes da solução, eu teria 1.000 ppm, tá? Se eu fizesse baseado no que está aqui embaixo, olha o que ia acontecer, ó. 0,01 é a mesma coisa, isso daqui é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2, tá? Então, 10 elevado a menos 2, multiplicando 10 a sexta, é a mesma coisa que 10 elevado a 4.
E aí você está olhando para mim, ai caraca, Marcelo, eu não sei, cara, fazer com notação científica. Eu já mencionei desde o primeiro dia de aula e está passando no card aqui em cima de novo uma aula minha sobre notação científica. Vai lá e assiste essa aula, tá? Se você ficar perdido. Então vamos lá. 10 elevado a 4, que é a multiplicação daqui, dividido por 10, né? Que vai dar 10x, aí vai passar para baixo. 10 a 4 dividido por 10 vai dar o quê? 10 ao cubo. E 10 ao cubo é 1000. Então eu teria 1000 partes por milhão. Fazendo com tudo em gramas, fazendo tudo ao quilo. Cara, se você quiser aí fazer em casa, mano, se quiser fazer tudo com tonelada, vai dar 10 ao cubo. Show de bola? Então eu acabei de mostrar para você como que funciona o cálculo da concentração em ppm, tá? Se você não entendeu como se faz, dá um pause e veja de novo. Por quê? Agora eu vou te mostrar como que funciona o cálculo em parte por bilhão. Então olha só o que eu vou fazer aqui para te mostrar. Parte por bilhão não é 10 elevado a nona, é 10 elevado a 9. Aqui nessa regra de 3 aqui, eu coloquei 10 a sexta, porque era 1 milhão. Agora, se eu tiver que calcular o ppb, eu vou colocar 10 a nona. O cálculo é igual, só vai mudar o referencial. Então, eu quero descobrir agora parte por bilhão, 10 elevado a nona. Quando eu fizer o meu cálculo, qual vai ser a resposta? Então, aqui vai ser 10 elevado a nona, né? Aí aqui vai ficar 10 elevado a 10, né? Porque é o resultado de 10 a nona vezes 10. 10 a 10 dividido por 10 a 4 é a mesma coisa que 10 elevado a sexta. Isso daqui seria agora o quê? Uma quantidade equivalente a isso daqui. Isso daqui seria 1 milhão o quê? ppb, tá bom? Aqui, quanto que seria? 10 a nona, multiplicando 10 a menos 2, aqui daria 10 a sétima. Dividido por 10, daria 10 a sexta. A mesma coisa aqui, daria 1 milhão de partes por bilhão. Tá bom, galera? Então eu mostrei aqui para vocês como que efetua o cálculo de ppm e ppb, mas calma, a aula não acabou. Eu vou apagar o quadro, vou mostrar para você mais exemplos de questões aqui para a gente poder entender como que funciona esse processo. Mas não esquece, parte por milhão é partes do soluto a cada 1 milhão de partes da solução. Parte por bilhão é parte do soluto a cada 1 bilhão de partes da solução. Eu vou apagar o quadro enquanto isso você acompanha aí. Bom, galera, agora a gente vai para a resolução de 3 questões e eu vou sair aqui do quadro. Na número 1, em São Paulo, a concentração de monóxido de carbono é igual a 15 ppm, volume de soluto pelo volume da solução. Então a gente está pensando nessa solução, no caso, é o ar. Qual o volume de monóxido de carbono em 1 metro cúbico de ar? E aqui, galera, a gente precisa recordar aquela questão de unidades de volume, tá? Então se liga, o que eu posso fazer aqui? Você já sabe que a gente tem que trabalhar na regra de 3 com as unidades iguais. Então se eu for usar metro cúbico como referencial, tudo que eu fizer na regra de 3 tem que estar em metro cúbico. E caraca, eu sempre falo para você, coloca na regra de 3 detalhado o seu cálculo, não bota apenas números porque você pode errar. Então coloca o bagulho detalhado. Resolução da questão de número 1. Vamos lá. A questão me disse que eu tenho 15 partes por milhão do soluto na solução. Ou seja, eu, Marcelo, quero trabalhar com o litro. Ah, Marcelo, por que você quer trabalhar com litro? Porque eu acho que vai ser mais legal essa unidade de medida, o litro, ao invés do metro cúbico. Se você aí em casa quiser, dá um pause, vê como é que eu vou montar a regra de 3 e escolhe outra unidade de medida, cara, faz com metro cúbico ou mililitro, que você vai ver que vai dar na mesma parada. Então, se liga, 15 ppm, isso quer dizer
que eu tenho 15 litros a cada o quê? 1 milhão de litros de ar. Só melhorando essa regra de 3 aqui, que eu estou falando para vocês para especificar, então eu também vou especificar. Então eu vou ter 15 litros do soluto a cada o quê? 1 milhão de litros da solução, que é o ar. Ah, Marcelo, mas da onde que você está tirando 1 milhão de litros? Daqui, ó, 15 partes por 1 milhão. E aí, como o meu cálculo é em 1 metro cúbico de ar, que é a solução, eu posso colocar aqui 1 metro cúbico? Não, porque aqui em cima o referencial é litro. Então eu vou ter que pegar 1 metro cúbico e passar para litros. Então, 1 metro cúbico é equivalente a 1.000 litros. Assunto que a gente estudou na primeira aula de Química 1, tá? Então a gente vai ter 1 metro cúbico é igual a 10.000, 1.000 litros, né? Beleza. Regra de 3 montada, agora é só multiplicar cruzado. Então o que a gente vai ter? Vamos lá. Litros de solução com litros de solução a gente corta e vai multiplicar cruzado. Então a gente vai ter 15 vezes 10 ao cubo, que é igual ao quê? 10 elevado a 6x. E aí a gente vai. X é igual a quanto? 15 vezes 10 ao cubo dividido por 10 à sexta. Vamos lá. 10 ao cubo com 10 à sexta, se a gente for dividir aqui, vai dar o quê? 15 vezes 10 na menos 3 litros. Aqui na nossa questão, a gente não está especificando qual é a unidade de volume, se é litro, se é metro cúbico, se é mililitro, a gente não especificou. Mas a nossa resposta daria 15 vezes 10 na menos 3 ou 1,5 vezes 10 na menos 2 litros. E aí eu posso passar para ml e tal. Ah, Marcelo, e como que seria o cálculo se eu fizesse tudo em metro cúbico? Então, vamos lá. E se eu coloco tudo em metro cúbico? Então vai ficar assim, olha, 15 metros cúbicos do soluto está para o quê? Está para 10 elevado a 6 metros cúbicos da solução, tá? Eu vou colocar aqui como ar que não vai dar espaço. Olha só, galera. A questão toda é qual é o volume do soluto, que eu não sei, em 1 metro cúbico de ar. Olha o que ia acontecer, galera. Eu ia ter x é igual a 15 vezes 1, né? Metro cúbico a gente corta, 15 vezes 1, 15, dividido por 10 elevado a sexta. E aí, a gente ia fazer esse cálculo, ia chegar ao quê? A 15 vezes 10 na menos 6 metros cúbicos. E aí, preste atenção, esse volume aqui, ele vai dar um valor em mililitros que você está vendo aqui no vídeo, é a mesma coisa do volume em mililitros daqui. Não importa qual é a unidade de medida que eu vou colocar no final, o volume vai ser o mesmo. É óbvio que aqui a gente expressou em litro, aqui a gente colocou em metro cúbico. Porém, se eu passar todo mundo para mililitro, está batendo esse valor que você está vendo aí na tela. Tá bom? Então a gente acabou de resolver a nossa primeira questão. Se por acaso você não entendeu, dá o pause e veja novamente. Eu vou apagar aqui esse pedacinho para a gente ir para a questão de número 2. Na crosta terrestre temos 70 partes por bilhão de prata. E aqui a gente está trabalhando massa-massa, tá? Qual a massa de prata na crosta terrestre? Bom, vamos lá, galera. Nessa questão eu esqueci de colocar qual era o referencial de massa, né, que a gente está trabalhando com relação à crosta terrestre. Mas lá no vídeo anteriormente passou lá que era para botar 1 tonelada. Não repara, galera, que eu estou gravando isso aqui de madrugada, então o cérebro dá uma bugada. Então vamos lá.
é para trabalhar com 1 tonelada de crosta terrestre. Então se liga. Primeiro passo, a gente vai escolher uma unidade de massa para trabalhar. A gente pode trabalhar com gramas, com quilogramas ou todo mundo com tonelada. Como eu já mostrei para vocês anteriormente, né, eu fiz o cálculo utilizando tudo em metro cúbico e tudo em litros, e a gente chegou ao mesmo volume, né, no final. Aqui, eu, Marcelo, vou escolher trabalhar com tudo em quilograma. Você que está em casa, qual é a minha orientação? Eu vou resolver o cálculo com tudo em quilograma. E você em casa tenta resolver tudo em gramas, tá? E aí a gente vai tentar bater os resultados. Show de bola? Então se liga. 70 ppb. Isso quer dizer que eu tenho 70 partes. Então a gente escolheu trabalhar com a unidade o quê? Quilograma. Então a gente vai ter 70 quilogramas de prata em um referencial que é o quê? 10 elevado a nona. Então, como aqui eu coloquei quilos, aqui eu vou ter que colocar quilos também, tá? E a crosta, no caso, seria a minha solução. E aí, presta atenção. A gente está trabalhando com referencial, né, que eu não coloquei aqui, para calcular em 1 tonelada. Então, a gente vai colocar, lógico, a gente não pode colocar 1 tonelada aqui. A gente tem que transformar para quilos. Então, 1 tonelada é igual a 1000 quilos. Então, eu já vou colocar 10 elevado ao cubo, né? 1000 é 10 ao cubo. Então, pessoal, agora a gente está com a regra de 3 armado. E aí, se você quiser, tenta passar aí, fazer em casa com gramas, como eu tinha mencionado. Vamos lá. Quilos de crosta com quilo de crosta a gente corta e a gente vai multiplicar. Como? X é igual a 70 vezes 10 ao cubo. Lembrando que vai sair em quilogramas a nossa resposta, mas aí na sua casa vai sair em gramas, dividido por 10 a nona. Isso daqui vai dar 70 vezes 10 na menos 6 quilogramas, tá? E isso daqui eu posso reescrever como 7 vezes 10 elevado a menos 5 quilogramas, tá? Que vai ser isso daqui. E perceba que aqui na legenda do vídeo está passando a massa em gramas, que isso daqui é equivalente. Essa informação na legenda é o que é para você aí na sua casa chegar como resposta. Show de bola? Então eu vou apagar aqui o quadro para a gente ir para a questão de número 3. Bom, galera, e na nossa última questão dessa aula, o que a gente tem? A gente tem uma situação que é: tenho 10 miligramas de soluto em 5 quilos de solução. Aqui a gente pede a porcentagem massa-massa, a concentração em ppm e ppb. Então é para a gente fazer essas 3 coisas. E mais uma vez, Aqui eu coloco a massa em miligramas. Aqui eu coloco a massa em quilogramas. Na hora de fazer o meu cálculo, eu tenho que trabalhar com todo mundo igual, todo mundo igual. E o que eu vou fazer aqui no quadro? Eu vou resolver toda essa questão, toda a questão aqui eu vou trabalhar com a massa em miligramas. Você na sua casa, se você quiser, tenta fazer todo mundo com a massa em gramas e você vai cruzar o seu resultado com o meu resultado aqui. E você vai ver que vai bater igual. Pode fazer na sua casa, à medida que eu for resolvendo e você for entendendo a dinâmica, dá um pause e coloca todo mundo em gramas e resolve porcentagem, ppm e ppb. Então vamos lá. Eu vou primeiro resolver em porcentagem. Então se liga. Eu tenho 10 miligramas de soluto em 5 quilos de solução. Então vamos lá. 10 miligramas do soluto está para o quê? 5 quilos. Eu vou passar 5 quilos para o quê? Para miligramas. Então, 5 vezes 1000, eu teria 5.000 gramas. Multiplicando por mais 1000, eu teria o quê? 5 milhões de miligramas. Então, aqui, eu vou colocar 5 vezes 10 a sexta miligramas
para não ficar muitos zeros. Então eu teria isso daqui, tá? Beleza. Aí, como eu quero saber a porcentagem, então eu estou ao longo da aula trabalhando com uma segunda alternativa de regra de 3 e trabalhando muito com porcentagem, é porque eu já estava contando com esse momento da aula. Então eu vou descobrir quantas partes do soluto eu tenho por 100 partes da solução. Então aqui, o que eu tenho? 100. 100 é 10 ao quadrado. Como eu estou trabalhando com miligramas, vem aqui, coloco miligramas da solução. Então perceba, eu estou descobrindo qual é a porcentagem. Então, porcentagem a gente entende por 100 partes. Então vamos lá, multiplicando cruzado, o que eu vou ter? 10 vezes 10 ao quadrado é 10 ao cubo, dividido por 5 vezes 10 à sexta, tá? Miligramas de solução com miligramas de solução, a gente corta, e lembrando que a gente está descobrindo a porcentagem. Então vamos lá. Aqui na frente eu tenho o número 1 que está escondido. Então, 1 que está escondido aqui, dividido por 5 vai dar quanto? 0,2. Show de bola? Então, aqui eu tenho 1 vezes 10 ao cubo. Então, eu tenho 1 dividido por 5, 0,2. 10 ao cubo com 10 à sexta, o que eu vou ter? 10 na menos 3. Obviamente, eu vou andar com a vírgula aqui, eu vou ter 2 vezes 10 elevado a menos 4, tá? Que eu andei para a direita, então vai diminuir uma unidade, então fica 10 na menos 4. E mais uma vez, se você olhou eu falando, ué Marcelo, como que você diminuiu e ficou menos 4? Galera, eu estou trabalhando com escala negativa. Se você não sabe trabalhar com notação científica, vai ficar agarrado nos meus exercícios. Então vamos lá, 2 vezes 10 a menos 4%. Então, se você fez aí na sua casa, utilizando todo mundo em gramas, a massa em gramas, você ia chegar na mesma resposta, tá? Como que seria o cálculo se por acaso eu fizesse em ppm? Então, mais uma vez, eu vou utilizar tudo em miligramas. Então, quando eu estou trabalhando com partes por milhão, eu quero saber, ó, se 10 miligramas do soluto está para 5 vezes 10 a 6 miligramas de solução, que é 5 quilos, e ao invés... Caraca, meus gatos aí gritando. Tá, fica quieto aí. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ao invés de 10 ao quadrado, eu vou colocar 10 à sexta, tá? Por quê? Porque eu quero saber quantas partes eu tenho por cada 1 milhão. E aí eu já posso até cancelar aqui, né? Ó, 10 à sexta, com 10 à sexta eu cancelo, né? Beleza aqui. Pá. O que eu vou ter? 10 vezes 1 é igual a 10, dividido por 5. Quanto que é 10 dividido por 5? 10 dividido por 5 vai dar 2. Se você fizer o cálculo com a massa em gramas, você vai chegar a 2 ppm também. Tá bom, galera? Então é fazer aí na sua casa para você ver se você está dominando aí o espetáculo. Agora a gente vai para o cálculo com a concentração em partes por bilhão. E aí como que seria? 10 miligramas do soluto, eu sei que está em 5 vezes 10 a 6 miligramas de solução. Quantas partes eu tenho a cada 1 bilhão de partes da solução? Só troquei aqui. E aí você vai para o cálculo. Ó. 10 vezes 10 elevado a nona é 10 elevado a 10. Você vai dividir por 5 vezes 10 à sexta. 10, aí você tem 1 dividido por 5, vai dar 0,2. Então vamos botar aqui, ó. 10 elevado a 10 dividido por 10 à sexta, vai dar 10 à quarta. Andou com a vírgula para a direita, 2 vezes 10 ao cubo, né? Que diminuiu uma unidade. Então 2 vezes 10 ao cubo é a mesma coisa que 2.000 ppb, 2.000 partes por bilhão. Se você fizer aí em casa, com todo mundo em gramas, você também vai chegar nessa resposta. O que eu posso dizer para você, no sentido de facilitar a sua vida, então agora a gente vai para o bizu para poder fechar essa aula.
E assim, eu vou apagar esse pedacinho aqui, então quem quiser tirar um print, a hora é agora, tá? A última parada que eu tenho que falar aqui nessa aula é que isso é uma matéria que se você não fizer exercício, não adianta que eu não faça o milagre, então tem que fazer exercício. Tem gabarito comentado, tem exercício em vídeo que eu resolvo, então é pegar a parada para fazer mesmo aí com sangue no olho e com a força de vontade que você consegue, cara. O que a gente precisa falar para você, para a gente poder fechar essa aula, e é uma dica que eu tenho que dar com relação a essa questão de número 3. Se liga, porcentagem, ppm e ppb, eu posso virar para vocês e resumir com a seguinte fórmula, olha só. Massa do soluto dividido pela massa da solução. Se eu pego isso daqui e multiplico por 10 ao quadrado, o que eu acho? A porcentagem. E lembrando, galera, aqui eu estou trabalhando com massa-massa. Se eu estivesse trabalhando com volume-volume, a ideia é a mesma, tá? Se fosse volume por volume, substitua massa por volume. Substitua massa por volume, tá? Então, se eu pego massa do soluto pela massa da solução e multiplica por 10 ao quadrado, eu acho a porcentagem. Se eu pego esse valor e multiplico por 10 à sexta, o resultado dessa divisão aqui, eu acho ppm. Se eu pego esse valor aqui e multiplico por 10 à nona, eu acho ppb. E aí você fala assim, caraca, Marcelo, em 2 minutos você resumiu o que você falou de porcentagem, o que você falou de ppm, o que ppb. Pô, mano, por que você não pegou e falou logo isso aqui direto e me economizava tempo? Não, eu preciso fazer com que você pense fora da caixa. Eu preciso que você não vá fazer uma prova igual um robô, tá ligado? Que você vai, coisa igual M1 sobre V. Mano, a gente tá aqui para fazer com que você pense e não saia igual um maluco decorando coisas e que você sai decorando. E aí, quando você tem uma situaçãozinha que você tem que pensar, você se estrepa todo. Então, por isso que eu deixei para falar isso apenas no final. Show de bola? Então, agora que você chegou até o final, tenta anotar isso daqui e empregar aí na sua resolução de exercício. Mas, por favor, pense, os vestibulares de hoje em dia não estão mais interessados em você sair igual um robô decorando fórmula e colocando. Pelo menos é isso que a gente espera, né? Então tem muitas provas que colocam coisas para você pensar e não adianta. Tem que fazer exercícios. Não adianta você achar que com essa aula apenas você vai sair daqui igual o Linus Pauling calculando tudo, porque você não vai. Se você não fizer exercícios, eu não vou fazer milagres, eu não consigo. Vai fazer os seus exercícios que eu estou torcendo por você. Show de bola? Um mega abraço e até a próxima aula.